Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, como combinado com vocês e também com a entrevistada aqui, uma vez por mês, a psicóloga e psicanalista Edazi Maidar está presente aqui no programa Piracicaba em Destaque, trazendo dicas muito importantes aqui para o nosso programa. Edasma, seja bem-vindo ao programa. Eu Mais que uma vez agradeço aqui, o convite. sucesso total, as pessoas comentando bastante a respeito dessas dicas, né, da área psicológica, da área psicanalista, que você é uma especialista nisso, né? Que bom saber disso, né? Quer dizer que está dando frutos no trabalho. Tá dando frutos e muito bons. E o tema de hoje é o relacionamento amoroso de novo, né? Vamos Isso. pegar uma segunda parte para a gente aprofundar um pouco mais, né, Edasma? Sim. Agora, vamos começar. A questão do inconsciente, até que ponto ele pode agir no relacionamento? Muitas vezes a gente tem um relacionamento, mas lá no fundo do nosso cérebro ali, o inconsciente está trabalhando de alguma outra forma. Você acha que isso pode ajudar, pode atrapalhar? Então, aí a pessoa não tem acesso, né, a isso, porque é inconsciente. Por isso que, na verdade... Não tem consciência daquilo. Exatamente, ela não tem consciência, porque existe um lado seu, né, que está fora do seu campo de percepção. E é isso que a gente chama de inconsciente, né? Então, por exemplo, muitas das brigas dos casais não tem muito a ver com aquilo que está acontecendo no aqui e no agora. Porque são como gatilhos, né, que fazem com que um dos dois ou os dois revivam coisas lá de trás, que ficam assim atualizadas, que foram internalizadas e ficam atualizadas. E muitas vezes eles nem sabem direito por que estão brigando, porque parece que é por aquilo, né? Aparentemente é um fator, mas isso está associado a coisas já vivenciadas nas relações originais, né, com os pais, né, naquela história de vida. Não é só do relacionamento com o outro, então. Aí vem a vivência dele, do familiar, problemas da infância, problemas da adolescência. Alguma coisa pode estar provocando aquilo, então. Isso, além da discussão que eles estão tendo, ou de algum mal-estar que surgiu, está havendo uma conversa sobre isso pode fazer com que eles revivam emoções e sentimentos mais profundos que já foram vivenciados lá atrás na história de vida deles. Mas muitas vezes, e na grande parte das vezes, eles não se dão conta. E às vezes aí as brigas começam a aparecer sem ter essa consciência de onde está vindo, então. É isso? Exatamente. Isso. E isso fica associado a uma coisa já vivida, né? E tem sinais que demonstram, de repente, que indicam que o relacionamento está em crise, que algo ali não está legal. Tem sinais que vão sendo dados durante esse relacionamento ou durante as crises? Tem muitos sinais que mostram que o relacionamento não está bom, não está saudável, né? A primeira coisa é a comunicação, né? A gente já tinha visto um pouco lá no outro bloco, mas a comunicação é o primeiro sinal. Eles começam, existe um distanciamento, não há acordos, não há respeito, né? E quando eles começam a conversar, é como se eles estivessem falando línguas diferentes. É muito estranho isso. Sim. E depois um outro sinal também é a sexualidade, né? A gente pode dizer que a sexualidade é um termômetro na vida do casal, né? Então, não há beijo, não há abraço, eu estou falando de sexualidade de modo mais abrangente, né? Não só o sexo em si, mas carícias, toque. Acaba havendo um distanciamento. Principalmente o beijo na boca, né? Certo. Esse é o primeiro que acaba. Some. Só fica aquele selinho ainda de vez em quando. Sim. E outra coisa que já foi... muitas vezes o sexo acaba ou diminui muito, mas ainda existe, né, aquele prazer na companhia do outro, em compartilhar uma conversa. Mas uma das coisas que é terrível quando acaba é essa ausência do prazer, inclusive na companhia. Sim. E já foi observado que a primeira coisa que começa a mudar é um para de olhar para o outro. Interessante isso, né? Porque literalmente. Olhar literalmente, porque no olhar existe a conexão. É através do olhar que dá vontade da companhia,
que provoca o desejo. Sei. Então, quando acaba o olhar e O acaba olho o no olho prazer, acaba. o olho no olho acaba. Ah, E aí a coisa vai se desgastando, vai esfriando, né? entendi. E se o casal não para nessa hora para rever o que pode estar acontecendo, o distanciamento aumenta, a desconexão também evolui. E aí pode ser tarde para Pode ser tarde. estar agindo. Isso, e tem que parar, né? Porque, vamos dizer, Ah, ninguém vai trocar o pneu num carro em movimento. sim, Você tem que parar. sim. O relacionamento é a mesma coisa, né? Ele precisa de manutenção, ele precisa de revisão. E muitas vezes a pessoa faz isso com o carro, mas não faz com o relacionamento, né? Entendo. Porque se ele não vai ver o que está acontecendo e o que pode fazer para resolver aquele problema, é como se esse conflito travasse, né? Aquele movimento que é necessário para dar continuidade, para provocar a construção do relacionamento e o crescimento, né? Porque Certo. tem relacionamentos que eles estacionam e isso deixa de satisfazer também a parceria, né? Entendi. Agora, em relação aos sonhos, a gente sempre fala, porque você é uma especialista em relação aos sonhos, né? E principalmente no relacionamento, Edasma. O que você poderia estar falando em relação a essas dificuldades que o casal está enfrentando? Às vezes um sonho pode estar dando uma dica. Você sempre traz um exemplo aqui também, né, de Isso, algum paciente que trouxe algum sonho para você. Se você puder isso. falar alguma coisa. Eu gosto de trazer exemplos É, da prática clínica, porque a gente mostra assim de uma maneira mais eficaz como o sonho é um instrumento maravilhoso, né? Porque, como eu disse já no outro bloco também, ele facilita o nosso trabalho, né? Assim como hoje você vai no médico, enquanto ele não pede, né, um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética, muitas vezes nem ele tem o diagnóstico confirmado, né? Que às vezes o paciente está falando, mas tem emoções mais profundas, tem desejos que nem ele quer enxergar, mas no sonho vai comparecer. você quase que está comparando o sonho como um raio-x, Isso uma é radiografia, uma um excelente exame. É mais analogia. ou menos isso, É então. exatamente E isso, aí que você César. vai interpretar aquele sonho que vai mostrar realmente aonde está o problema, né? Isso. Né? Por exemplo, eu recebi um casal e estavam tendo problemas porque ela não estava conseguindo enxergar o porquê da dificuldade dele, né? Ele é um homem assim, vamos dizer, deixa eu contar um pouco da história dele Tá. para a gente se dar conta de como não dá para O, dissociar a história anterior da história de agora. o perfil dele, vamos O lá. perfil dele, né? Ele foi criado por uma mãe solteira, o pai foi embora com outra mulher, Ah, e esta mulher, na sua carência afetiva, ela se ligou muito a este filho. Então, ela colocou este filho no lugar, a gente fala, num lugar psíquico, assim, de um companheiro. Então, o filho não chegou naquele acordo, quem sou eu para esta mulher? Ele se casa e leva isso para o casamento, não tem como deixar a história de vida dele e seguir em frente, né? Muitas sim. coisas vão comparecer ali. E a mulher dele, eles se deram muito bem durante muito tempo, porque lembra que eu falei que as neuroses se casam, né? Sim. Então, no começo foi bom para ela sentir que ele era um cara assim que tinha deslocado aquela dependência que ele tinha da mãe para ela. E para ela, ela se queixava conscientemente. Ah, eu não aguento mais, eu que resolvo tudo, eu que comando, eu que decido. Mas por trás disso, olha só, o Ah, inconsciente, né? Por trás disso, ela sentia uma certa segurança, porque isso propiciava a ela uma garantia de que ele não ia abandoná-la. é um domínio que ela É um tinha. domínio, ela estava Estava segura. segura. Por quê? Ele, Porque ele depende de mim. isso, ele depende de mim. Às Tá. vezes não é a dependência financeira, mas Sim, emocional, né? sim, sim. Às vezes é as duas, mas É. geralmente é emocional. E por quê? Porque na história de vida dela teve um abandono também. Então, por medo de ser abandonada, ela conscientemente tinha essa segurança, né? Ela conscientemente muitas vezes ela até reclamava, mas inconscientemente isso dava uma espécie de uma garantia. Agora essa mulher começa a fazer um tratamento. E quando ela se dá conta de que, na verdade, a queixa dela correspondia a uma satisfação interna, Hum. aí ela começa
ter aquela ideia de se separar dele, porque ela não quer um filho, ela não quer um homem que dependa dela, ela quer partilhar, ela quer compartilhar, ela quer ver o homem também seguro, tomando decisões, né? Resolvendo problemas. Mas nesse casal teve um desfecho feliz, porque ele também foi fazer terapia. Foram os dois, então. Foram. Você conheceu bem a história dos dois primeiro. Isso, né? E foi legal, porque eles estavam realmente pensando em se separar, e a terapia individual dos dois propiciou essa vantagem, né, que é de fazer um rearranjo no relacionamento. E conseguiram. E conseguiram. Esse casal conseguiu. Tem casal que não consegue. Porque e teve sonhos aí dos dois que você possa ilustrar. Muito bem lembrado. Ele teve esse sonho assim, César. Ele estava num barco com ela, com a mulher, um barco pequeno, tentando remar. Um lago bem tranquilo, né? E quando ele olhou do lado, ele viu que tinha uma lancha cheia de pessoas se aproximando. E nessa lancha tinha um casal mais velho que eles, que se aproximou do barco pequeno onde ele estava com a mulher e perguntou se não podia depositar ali algumas bagagens, porque a lancha estava com peso excessivo. Né? Aí eles colocam algumas coisas e a mulher fica meio preocupada. Ela falou, veja, aqui também o barco é pequeno, já está ficando demais. Mas ele não ouvia a mulher. E o casal lá da lancha continuava a colocar as bagagens. Aí teve uma hora que ela gritou com ele e falou, faça alguma coisa, você não está vendo? Está entrando água no barco, o barco está perdendo equilíbrio, é capaz da gente virar e cair na água. O casal pode ser chamado dos pais deles? Isso, exatamente. Mas é ela que tem que chegar. Sim. Isso que você colocou... Eram os pais colocando bagagem lá. Isso que você colocou, César, é uma coisa que muitas vezes nós analistas, nós percebemos, mas se a gente dá isso pronto, isso não atinge. Então a gente tem que fazer de conta, tem que fazer perguntas que levem ele a perceber, porque aí você atinge a verdade dele. Não pode ser intelectualizada. Se eu falar assim, olha, esse casal da lancha que estava depositando a bagagem são os seus pais. Isso não ia colar. Então, a gente tem que reter esse saber e fazer o paciente ser protagonista. E ele chegar a essa conclusão. E a gente se colocar nos bastidores. Temos que fazer perguntas que o levem a perceber essa verdade, né? Entendi. Aí ele mesmo associou, né? Não, mas terminando o sonho, ela falou, pare então, né? Faça alguma coisa, ele fica paralisado. Ele olha para o casal e olha para ela, mas não consegue sair do lugar. O sonho termina aí. Aí a gente vai trabalhando as associações, né? E realmente ele associou essa bagagem, né, com o excesso de expectativas, o excesso assim de demandas que os pais tinham em relação à vida dele. E o barco pequeno simbolizava a vida restrita, a intimidade do casal, que ele não estava podendo investir nisso porque ele ficava em conflito. Quem que é o agrado? Porque os pais davam palpite como lidar com o dinheiro, davam palpite na criação de filhos. Então, não tinha, assim, aquela identidade de um nós no casal, né? Então, era essa interferência constante, né? E essas expectativas que acabavam fazendo ele se dividir entre aquela família, porque quando a gente se casa, a família anterior, ela vira familiares. A família sua é a que você está formando com a sua esposa, que você está formando, com o seu marido, né? Isso. Então, porque é muito importante a gente se dar conta, então, dessas interferências do inconsciente, que muitas vezes, se não for alguém preparado para mostrar isso, a pessoa fica presa naquela situação e vive uma insatisfação. Só que a família de origem fica sempre ali atormentando. Isso, tem umas que ficam mais. Um atormento entre aspas. Isso, nesse caso era demais, né? E quase que ele também se separou, né? Eu estou contando casos de... E aí, como é que ele começa a agir? Ele começa a mudar em relação à família anterior dele? Isso, ele começa a dar cortes, dar limites para essa família, né? Para se colocar no lugar de homem maduro que tem uma família. Certo. E não naquele lugar de filho que fica atendendo às demandas dos pais, como se não tivesse casado. Entendi, né? entendi. É muito interessante tudo isso, né? É muito interessante, porque você vê desfechos, né, de casais que tinham tudo para dar certo
e muitas vezes não dá porque não busca ajuda, né? E quando eles começam a se dar conta, né, do inconsciente atuando, perceber a história de vida antes, o quanto ela está interferindo. Porque tudo isso acaba causando sofrimento, né, na pessoa, Sim, né? causa sofrimento e insatisfação também, né? Agora, nesse sofrimento, deve ter muitos aí que estão nos ouvindo nesse momento que estão passando por isso. Você tem alguma dica para esse casal, ou para essa mulher, para esse homem, que estão sofrendo nesse momento, nos seus relacionamentos? A principal dica é a gente ter a consciência. O que você recomenda? Isso, eu recomendo assim. A consciência de que relacionamento não é uma coisa fácil, né? E exige trabalho, exige revisão, exige manutenção. E também é muito importante as pessoas terem consciência de que tem coisas que você não se dá conta que podem estar interferindo. Tem coisas que você consegue mudar. Por exemplo, na terapia de casal, você consegue mudar muita coisa. A comunicação fica boa, o casal começa a um olhar para a história de vida do outro. Mas tem coisas que sozinhos, sem a presença de um profissional, eles não vão conseguir mudar mesmo com esforço. Porque mesmo quando a pessoa se queixa no relacionamento amoroso, ela é metade vítima e metade cúmplice desse sofrimento. E muitas vezes o inconsciente ele pode boicotar essa possibilidade de ter essa realização, né, de usufruir dessa felicidade do relacionamento. E dá para trabalhar o inconsciente? Dá para trabalhar, como eu te falei, através dos sonhos, através das coisas das intervenções. Você vai trazendo para a consciência daí. Isso, trazendo para a consciência, e é como se ele fosse se olhando num espelho, ele vai ver coisas que ele não queria ver, mas são essas coisas que vai fazer ele evoluir, que vai fazer ele se sentir realizado na vida e no amor, né? Porque o inconsciente ele tem um poder, né? Ele tem um poder. E muito grande, né? E ele domina ainda mais do que o próprio consciente. É ele que domina, né? É ele que domina. E acaba, muitas vezes, boicotando essa possibilidade de ser feliz, né? E como dizia o Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, né? E é muito triste ver casais que tinham tudo para dar certo, acabam se separando e depois se unem a outros, os problemas vão comparecer porque não foram trabalhados. E o homem tem mais dificuldade em procurar uma ajuda dessa? O homem tem muito mais dificuldade. Em relação à mulher? O homem tem mais dificuldade. O homem tem muita dificuldade, né? E a maior parte das brigas advém daí, né? De expressar os sentimentos. Aliás, até de identificar o que ele está sentindo, de dar nome e de expressar para o outro. Né? Uma das dicas também que eu acho que é importante para os casais é que, como a gente não expressa o que sente, o que pensa, né? Costuma engolir, a gente muitas vezes vai criticar. Mas toda vez que você critica, você está falando de uma necessidade sua que não foi atendida. Por exemplo, vamos dizer que o marido chegou tarde em casa. É muito mais fácil ela dizer, nossa, você chegou tarde de novo, do que ela falar, olha, do que ela expressar a necessidade dela, né? Então, a dica, ao invés de falar você, em tom de crítica, você se volta para o seu eu e vê o que você está precisando, do que você está sentindo falta, qual a sua necessidade. Nesse caso, então, o ideal seria dizer, olha, eu sinto falta quando você chegar mais cedo. Eu sinto que você está dando valor para a minha presença, eu sinto que você quer estar junto comigo. Olha que diferente. Você muda completamente, Muda né? completamente. A outra que diz, olha, você nunca me escuta. É muito melhor, mas é mais difícil porque a pessoa se sente vulnerável quando ela confessa um sentimento verdadeiro, né? Ao invés de dizer, você nunca me escuta, dizer, puxa, é tão gostoso quando você senta e conversa comigo, eu me sinto importante para você. Olha que dica legal. Então, ao invés de colocar tudo no você e na crítica, voltar para a sua necessidade e confessar, expressar. Eu sinto sua falta, gostaria que você estivesse mais comigo, eu gosto quando você me escuta, né? Porque a gente encobre isso e ataca o outro. Entendi. Né? E muitas vezes o homem também, né? Então a dica vale para os dois. Vale para os dois, isso é para o ser humano. A forma de falar, né? Isso vale em tudo, até nas amizades. Também. Mas tá ótimo. Conversei com a psicóloga e psicanalista Idásima Aidar. Idásima, deixa um contato para as pessoas que queiram tirando alguma dúvida com você.
Você tem um WhatsApp que você possa passar? Ah, sim. Meu WhatsApp é 996-83 Estamos colocando aqui embaixo. 3017. Repete, por favor. 996-83 3017. E tem as mídias sociais também, né? Tem o Instagram, é Edase Maidar, emendado. Tá. Facebook, Edase Maidar. Isso. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado mais uma Eu que vez aí. agradeço, Um forte Sérgio. abraço para você, viu? Muito obrigada, Uma mensagenzinha de Natal, já final de ano aí, que nós estamos nesse final de ano, né? Para os seus amigos, clientes e o pessoal que está nos ouvindo também. Eu desejo a todos, né, um clima de muito aconchego, de muito amor, de muita união, né? E que o amor prevaleça entre casais, entre pais e filhos, né? Que o amor, eu acho que é o significado da nossa vida, né? Tá ótimo. Obrigado e um Feliz Natal. Muito e um obrigada. bom ano para você também, viu, Dasma? Obrigada, Pessoal, Sérgio. nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.